Irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja em nosso meio, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo da palavra de Deus em nosso coração nessa manhã. Tenho certeza que em poucos minutos nós estaremos recebendo algo forte de Deus. Acredito que Deus estará falando comigo, estará falando contigo nessa manhã. Então, em reverência à palavra do nosso Deus, vamos colocar de pé. Vamos abrir no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. Juízes, Antigo Testamento. O barulhinho da Bíblia está rolando aqui, tem gente procurando ainda. Juízes, capítulo 16. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz: então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei dele como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Versículo 21. Em seguida os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Coloque sua Bíblia no banco, pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Feche os corredores, por gentileza. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: como está a sua vida espiritual? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te entregamos o nosso coração. E pedimos, Senhor, que nesta manhã os céus possam se abrir neste lugar. Que a tua graça possa vir e tomar o nosso coração, porque nós somos movidos por ela. Nós somos movidos pela graça e misericórdia. Nós estamos aqui em pé diante da tua presença. É porque o Senhor tem planos, o Senhor tem promessas. E para isso, Senhor, usa a tua palavra para cortar a nossa alma. Usa, Senhor, a tua palavra para ministrar algo forte na nossa vida. Nós te louvamos e bendizemos a tua graça nessa manhã, o teu perdão nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio, Senhor. Nós te louvamos e pedimos a tua presença nesta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno, irmão. Aleluia. Eu gostaria que você prestasse atenção nesses minutos de reflexão. Mas tem algo forte de Deus para a nossa vida aqui. Tem algo forte. Esse texto é um texto muito conhecido. Fala de Sansão, fala de Dalila, mas permita-me falar nessa manhã, antes de nós entrarmos nesse texto, permita falar um pouco sobre esse livro de Juízes. Quem já leu o livro de Juízes, irmão, sabe que é um livro histórico, que é um livro abençoado. É um livro, irmão, pelo qual eu posso entender que trata de uma forma bem especial, de uma forma bem carinhosamente falando. O livro de Juízes, na verdade, é um livro cheio de histórias. É um livro cheio de aventuras. É um livro cheio de dramas. Se o diretor de Hollywood fosse fazer um filme, era bem provável aqui que ele daria pelo menos, irmão Rogério, uns 14 filmes aqui de repertório. Porque eu vejo que é um livro onde possui a graça, é um livro onde possui a autoridade de Deus, é um livro onde possui homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O livro de Juízes, então, irmãos, ele foi escrito aproximadamente 1050 anos antes de Cristo. Um livro pelo qual falei especial, ainda que teologicamente as pessoas imaginem que pelo qual Samuel foi escrito, Samuel foi o autor desse livro. E eu posso entender que, de acordo com o Talmud, que é a mais tradição hebraica, um comentário hebraico, rabínico fidedigno, atribui essa autoria ao profeta Samuel. Muitas Bíblias trazem o autor com ponto de interrogação, mas a Bíblia traz exatamente que foi o profeta Samuel. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, relata a sua autoria. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, relata a sua autoria. Eu posso entender que o livro de Juízes retrata a vida de Israel na terra prometida. Desde a morte, querido, de Josué até a ascensão da monarquia, as tribos indígenas, então, que estão vivendo ali em Juízes, eles realizam a democracia tribal. E por que então esse nome Juízes? A palavra Juízes significa do hebraico Shoftim. Sabe o que significa Shoftim? Fica de nome para você colocar no seu filho, tá bom? Shoftim. Shoftim, vem cá, Shoftim. Vai para lá, Shoftim. A palavra em hebraico que significa Shoftim, na verdade, o nome de Juízes é essa palavra resumida. O que isso significa?
homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que foram levantados num caos de Israel para falar do amor, para denunciar o pecado. Todos os juízes, irmãos, eram chefes e magistrados civis. Eu posso entender que existiram 13 juízes em Israel. O primeiro juiz, Otiniel, da tribo de Judá, ele reinou aproximadamente 15 anos e falava sobre os pecados de Israel. O segundo juiz, chamado Eude, da tribo de Benjamim, venceu todos os amonitas e os moabitas. O terceiro juiz, Sangar, Efraim, matou quase 600 filisteus. A Débora, quantos conhecem Débora? Famosa na Bíblia, juíza, onde foi levantada como profeta do Senhor para denunciar os pecados. Enfim, Gideão, Tolat, Jair, Jefté, Ibsã, Abdom, Sansão, foi levantado em Juízes capítulo 15, como juiz de Israel. E o último juiz de Israel foi levantado um homem chamado Samuel, um homem que era dedicado a Deus. Enfim, Israel então passa por esses 13 juízes. Os juízes, queridos, todos eles foram escolhidos pela mão do Senhor. Todos eles foram escolhidos pela mão de Yahvé. E a maioria deles tinham um dom de profecia. Eles profetizavam o que estaria por vir sobre Israel. E qual era o contexto de Israel? Se existiam 13 juízes em várias épocas, é bem provável que Israel se passava por um contexto. Israel então, querido, estava vivendo uma depravação espiritual. Israel então estava vivendo aqui uma crise de identidade. O que é isso, pastor? Eles não sabiam quem eles eram. Israel então começa a emagrecer espiritualmente, vai perdendo a sua saúde. Israel então estava totalmente se desviando aos poucos. Israel então se declina para os deuses estranhos daquela época. Deuses como Baruque, deuses como Osíris, deuses como Amon, deuses como Dagon e deuses como Baal, que vocês sabem o que é. Baal eram 4 demônios que prevaleciam sobre o Egito: Beelzebub, Astarote, Azer e Leviatã. 4 demônios em cima de um só. Esse também estava incubado no interior de Israel. E para isso o maior fundamento de Deus levantar esses homens cheios do Espírito Santo. E para isso Deus levanta homens que falavam da graça e falavam dos juízos de Deus vindo sobre Israel. Juízes capítulo 21, versículo 25 diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Em uma parte de juízes, em uma parte de Israel, não foi levantado juiz. Eles estavam fazendo aquilo que quisesse, sem temor e tremor diante de Deus. E o texto pelo qual nós lemos é bastante conhecido. Eu trouxe com um resumo, um pano de fundo bem pequeno, mas é para você entender que conta-se a história de Sansão e Dalila. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão nasce através de um milagre. A mãe de Sansão não poderia ter filhos, era estéril. E levanta ele, e ele nasce através de um milagre de Deus. Tinha promessas para a vida de Sansão. A palavra Sansão significa pertencente ao sol, porque o seu parto foi direcionado ao sol, o sol da justiça. E observa, querido, que Sansão então é criado debaixo da lei. Os pais de Sansão criaram desde pequeno, com um carinho especial, como toda mãe cria o seu filho. Sansão então, querido, ele é ordenado debaixo da lei. O livro de Levítico, na verdade, os argumentos, os figmentos, as partes escritas. Os pais de Sansão queriam sempre, todos os dias, empurrar a lei nele, incubar a lei nele. E assim foi feito, querido. Com o tempo, passaram-se a adolescência, Sansão era diferente. Aonde Sansão passava, as pessoas observavam o seu comportamento. Sansão então começa a ter a sua juventude. E ele agora, um homem adulto. Sansão, Deus quando levanta esse juiz em Juízes capítulo 15, Sansão é um tipo de juiz. E a função de Sansão nesse contexto era proteger Israel. Era assegurar Israel, era guardar Israel. Era julgar Israel vindo de Deus, uma palavra profética, batendo os seus lábios, ele profetizando sobre isso. Sansão então é conhecido pelo qual na história nós conhecemos como a sua força. Desde os filmes e desenhos você vê Sansão pegando pilastras, vencendo vários obstáculos. Eu vou falar alguns deles aqui. E que eu posso entender que ele é conhecido como a sua força sobre-humana. O seu cabelo era a sua força. E aqui tem um grande mistério. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele existia na região celestial, mas ele não vinha específico que morava na terra. Ele vinha sobre uma situação específica, possuía um homem e uma mulher. Ele profetizava, ele batalhava e em seguida o Espírito Santo se retirava para o céu novamente.
Em um momento da Bíblia, querido, o Espírito Santo se apoderou de José para interpretar os sonhos. Em um momento da Bíblia, querido, o Espírito Santo se apossou de Bezaleel em relação aos seus talentos. Em um momento da Bíblia, eu posso entender que Moisés é colocado o Espírito e ele ministra o Espírito Santo em 70 irmãos para aconselhar 3 milhões de pessoas. Eu posso entender que o Espírito Santo ele toma conta também de Sansão em meio às suas batalhas. Ele toma conta de Davi em sabedoria e para assumir o reino. Ele toma conta dos reis, ele toma conta dos profetas. O Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas nessa época. Os profetas eram ungidos para falar da parte de Deus. Os profetas eram sábios para falar da parte de Deus. E Sansão, querido, quando ele era usado pelo Espírito Santo, Deus vinha sobre a forma física mesmo. Era sobre os seus músculos. O Espírito Santo tocava a sua alma. E automaticamente ele virava um Superman da época. Porque essa é a linguagem. Um He-Man da época. Eu posso entender em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por gentileza. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Eu quero te provar como que o Espírito Santo vinha sobre a força de Sansão. Só para você falar que esse pastor aqui não é doido. Olha o que esse texto fala. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe em Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de um leão, rugindo, que lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém seu pai e nem a sua mãe não deu a saber o que tinha feito. A força, esse texto diz que o Espírito se apodera de Sansão e ele faz o combate com o leão, irmão. E a Bíblia diz que ele despedaça o leão como se fosse um cabrito. Vai estar lá para ver essa cena, sem nada na sua mão. Eu fui pesquisar quantos quilos um leão pesa. Entre meia tonelada a 1 tonelada. E a Bíblia diz que ele despedaça através da sua força. Juízes capítulo 15, versículo de 10 a 20, Sansão derrota 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Sabe o que é uma queixada de jumento? É um maxilar de um animal. É o maxilar de um boi. Pegou aquele maxilar e venceu 1000 filisteus. Juízes capítulo 16, versículo 3, Sansão arranca as portas de 500 toneladas da cidade chamada de Gaza, coloca em seus ombros e segue a sua batalha. Os pais de Sansão, quando observam Sansão desde pequeno, falavam: esse menino não tem jeito, esse menino vai ser um xodó de Deus, a partir de agora então vamos separar ele para o nazireado. A história diz que Sansão então ele é separado para o nazireado. O que é isso, pastor, nazireado? A palavra nazireu significa separado. Desde pequeno os pais de Sansão separam ele para o serviço de Yahvé, para o serviço de Deus. Número 6, querido, relata sobre o voto de nazireado e como era feito. Depois em casa você vai ler, mas eu quero compartilhar alguns com vocês. Primeiro, não podia beber vinho. Segundo, não podia dormir com prostituta. Terceiro, não podia se envolver na maioria das noites. Não podia tocar em animal e nem poderia tocar em cadáver. Não podia cortar os seus cabelos. Mas em um momento da história, querido, Sansão bebe vinho. Sansão ele dorme com a prostituta. Sansão na verdade passa as suas noites. Sansão então ele é enganado pela sua esposa. Nós estaremos falando aqui sobre isso. E corta os seus cabelos. Sansão então ele se envolve com uma filisteia que era a principal inimiga de Israel. Sansão aqui era considerado um super-herói porque até aqui nesse ponto todas as batalhas Sansão ganhava. Todas as batalhas contra os filisteus, Sansão batia no peito e falava: eu venci. Mas depois de um tempo, irmão, Sansão se apaixona por uma menina. O nome dela, Dalila. E essa menina veio a se casar mais para frente, você vai ver a história. E quem foi Dalila? A palavra Dalila significa mulher que oscila. Dalila foi uma mulher que atraía sensualidade. Ela tinha uma capacidade, a história de Israel diz que ela tinha uma capacidade de manipular homens. Dalila na verdade tinha um poder de atração e Sansão foi envolvido por ela. Eu entendo, querido, que cada mensagem que o Senhor nos dá, a mensagem primeiro toca no coração do pregador, e a mensagem ela tem que falar com o pregador em primeiro lugar, e aquilo que ele já viveu, aquilo que ele já vivenciou, ou aquilo que ele está vivendo. Então eu posso entender que qualquer palavra, que qualquer homem colocar aqui em cima, homens e mulheres de Deus, é que Deus já vasculhou a alma do pregador, e ele coloca para fora aquilo que ele sente. Pude perceber, irmãos, que esse texto aqui,
ele é bem forte ligado nesse sentido. Porque a história diz que Dalila interroga Sansão por 3 vezes, tentando descobrir a sua força. A história do Israel diz que ela deitava com ele: Sansão, me conta a sua força, me conta que segredo é esse. E ele dormia no colo dela. A segunda vez: Sansão, por favor, meu amor, me conta o segredo da sua força. E ele dormiu no colo. A terceira vez a mesma coisa. E a quarta vez ela dá como se fosse um sonífero para Sansão. Sansão dorme. Em algumas traduções diz que ele dormiu no seu colo. Em outras traduções diz que ele dormiu em seus joelhos. E o interessante é que ela, para acordar ele, diz o seguinte: Sansão. Ele não acordou. Ela aproveita e corta os seus cabelos. E ela olha para ele e fala: meu amor, olha só, os filisteus estão vindo contra você. Ele dá uma olhadinha para quem está despertando de sono, dá uma olhadinha para ela e fala assim: fique tranquila, meu amor. Das outras vezes que eu venci, sempre venci, e sempre vou vencer os filisteus. Fique tranquilo, fique tranquila, que eu vou vencer esse momento. Mas o final da história diz, querido, que eles pegaram Sansão, colocaram ele no seu cárcere, colocaram ele em um calabouço e furaram os seus olhos. E se você começar a entender essa história, vai te dar pavor, porque ele diz mais uma vez: eu vou vencer. Existe um texto, querido, que mexe muito com o nosso coração e mexeu muito com o meu coração. Quando nós olhamos para esse texto, posso identificar qual foi a queda de Sansão. Quando Sansão diz o seguinte: vou vencer conforme eu venci Dalila, fica tranquila, porque eu vou bater no peito, porque eu faço, porque eu aconteço. Mas existe um texto profundo nas Escrituras Sagradas, que está no versículo 20, que é o discerne da nossa mensagem. Mal sabia Sansão que o Espírito havia se retirado dele. Ele pensava que estava com o Espírito, mas não estava. Depois, irmãos, dessa exposição bíblica, eu posso entender que a nossa geração precisa do Espírito Santo. As nossas crianças precisam do Espírito Santo. Os nossos adolescentes precisam do Espírito Santo. Os nossos jovens precisam do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Eu quando falo de igreja, não falo de estrutura. Eu falo de mim e falo de você. Hoje nós estamos vivenciando, querido, momentos que, se você não parar e prestar atenção, o Espírito Santo ele vai ser retirado da igreja. E quando eu falo da igreja, eu não falo de instituição, eu falo de mim, falo de você. Porque 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Eu não falei o tema da mensagem, mas eu quero falar agora para você. Esse é o tema da minha mensagem: sepultamento espiritual. Eu quero falar de morte espiritual. A nossa geração é uma geração talvez de fracassados em espírito. Uma geração que não tem fé, está perdendo a fé. Uma geração de decaídos, uma geração de rebeldes. A história de Sansão, querido, nos traz que automaticamente na história o seu coração foi endurecido. Hoje nós vivemos uma geração em que a igreja ela quer abraçar ao mundo, quer abraçar a igreja automaticamente. E aí 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, nos dá uma resposta: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do mundo. Eu posso entender ele de acordo com Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: a igreja que o mundo muito ama, certamente Deus odeia. Sansão, então, querido, nesse momento ele passa pela sua maior crise. E baseado nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos 3 sinais da morte espiritual. 3 sinais que nós, quando começarmos a sentir o cheiro, são avisos que a morte espiritual está batendo na nossa porta. O primeiro sinal, irmão, para identificar a morte espiritual é a frieza espiritual. Frios na fé. Eu posso entender mediante a igreja de Tessalônica que Paulo orienta aos irmãos o seguinte: ei, não se esfrie na fé, não apague o espírito. Sansão começou a entrar em uma frieza espiritual, resultando em sua queda. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essa palavra fervoroso significa quente, significa, querido, ousado na presença de Deus. E eu posso entender mediante essa história que a nossa geração há uma frieza espiritual nos cultos. Há uma frieza espiritual nos nossos cultos de oração.
Há uma frieza espiritual na adoração. Há uma frieza espiritual, querido, na escola dominical. Só existe uma forma de nós sobrevivermos a essa geração: nos alimentando da palavra de Deus. Quando eu tenho uma experiência com a palavra de Deus, a minha vida é modificada. E quantas vezes, irmãos, nós, pastores, líderes, obreiros de igreja, nós erramos. Deus vai e te pega e te coloca de pé de novo. Alguém vem e te orienta. E aquilo te sobe. Porque o Espírito Santo ainda está nesse mundo, convencendo o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. A frieza espiritual, ela bate na nossa porta todos os dias. Você pode sair daqui, irmão, num culto afogueado. Você pode sair daqui num culto cheio da graça e cheio do poder. Mas amanhã ela vai bater na nossa porta. E se nós pegarmos na porta e atender, apaga o nosso espírito. Se a sua fome por Deus, querido, tem diminuído no decorrer desses dias, anos e meses, é um sinal de frieza espiritual. Sansão, no momento da sua vida, ele permaneceu ser manipulado por Dalila e ficou frio na fé. Eu posso entender que comer da palavra é um princípio espiritual. Quando você está com fome, você tem liberdade de comer qualquer coisa, principalmente no domingo, né, irmãos? Que os esposos vão almoçar na casa das sogras, pega aquele franguinho abençoado, pega uma farofinha, pega um churrasquinho, uma feijoada. Você tem liberdade de escolher aquilo que você quer comer. Vai numa pizzaria, vai no rodízio de massa, e falar de comida essa hora, vocês vão apertar o botão, eu vou cair aqui um buraco aqui para baixo, né? Mas ninguém vive sem comer, e o cristão não deve viver sem comer da palavra de Deus. O cristão deve se alimentar diariamente da palavra de Deus. Comer é um princípio espiritual, irmão. E deixa eu te falar algo. Você se alimenta daquilo que você se valoriza. Você se alimenta daquilo que você valoriza, investe e aplica em seu coração. Se eu alimento da palavra de Deus, cara, tem gente, meus amigos, às vezes do trabalho, da escola, né? Ou então as pessoas que convivem comigo na igreja, às vezes falam assim: olha lá, vem um pastor fanático de novo. Vem um pastor onde só sabe falar de teologia, né? Vou fazer o quê, irmão? Mas eu vou fazer o que, irmão? Se você paga o preço, se você ora, se você jejua, se você bate na porta, a porta se abre, Jesus derrama um conhecimento de avalanche na sua vida, você é amigo de Deus. O preço está aí. O difícil não é sonhar, o difícil é pagar o preço para que seu sonho se realize. A palavra de Deus está aí, querido. Se relacione com ela. E a frieza espiritual, ela bate na nossa vida. Mas se eu me alimento de fofocas, eu vou vomitar fofocas. Se eu me alimento de invejas, eu vou vomitar as invejas. Porque toda comida que você come que te faz mal, você tem que tomar um sorrisal. Se não der conta, você vai botar para fora. Toda comida que te faz mal, você bota para fora. Eu posso entender, querido, que quando eu me alimento da palavra de Deus, as coisas vão bem. O segundo sinal para identificar a morte espiritual é o isolamento. Sansão, se você ler os capítulos 17 e 18, é o isolamento. Toda pessoa que a frieza espiritual bate nela, e ela começa a ter tipo de pecado, e geralmente Deus levanta profetas, viu? Para te orientar. Deus levanta homens e mulheres de Deus para te orientar e falar: olha, cuidado. E se ele não der ouvido ao profeta, ele se isola. Ele se esconde. Eu posso entender, querido, que Gênesis capítulo 3, versículo 9, Adão, onde estás? A Bíblia diz que Adão estava atrás de uma árvore. Tinha se isolado mediante o seu pecado. Adão então se isola. E agora eu vou falar uma coisa aqui que talvez as mulheres vão me dar razão. Paulo não coloca a culpa. Vamos aprender um pouquinho de teologia aqui que é interessante. Paulo não coloca a culpa em Eva, você sabia disso? As mulheres agora vão falar assim. Mas Paulo coloca a culpa em Adão. Aonde está escrito isso, pastor? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, você pode anotar. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Eu posso entender que Eva foi enganada, Adão pecou voluntariamente. E Paulo aponta para Adão.
Mas o momento aqui ele se isola, porque geralmente, querido, o cristão que tem essa reação, ele vai se isolar do pecado mesmo. Ele vai ficar quando entra, respira o pecado, ele não quer sair dessa lama, ele vai se isolar, ele vai ficar escondido. E Deus pergunta: onde estás? Onde estás? Eu posso entender, querido, que Provérbios capítulo 18, versículo 1 e 2 diz o seguinte: busca satisfazer o seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo agrade o seu coração. Quem se isola? Já reparou aquelas pessoas que se isolam? Não quero mais na igreja não. Quero mais não. Quero ficar em casa. Eu quero acessar uma mensagem do YouTube, e essa mensagem hoje, ela vai falar no meu coração. Você coloca lá, o amor de Deus, e pá. Toda mensagem no YouTube você tem de confronto, escolhe a mensagem que você quiser, a mensagem que vai massagear o seu ego. Mas eu posso entender que quando nós paramos e deixamos de conviver com os irmãos, nós estamos isolados. Alguma coisa tem. O maior objetivo, querido, é a comunhão dos santos. O maior objetivo é a ceia do Senhor, onde nós estamos aqui reunidos. O maior objetivo é onde nós nos encontramos na casa do Senhor para adorar a Deus na coletividade e na sua individualidade. Deus te abençoa. Eu posso entender algo, querido, que quem se isola está prestes a entrar numa depravação espiritual. Terceiro e último sinal para identificar a morte espiritual é a decomposição espiritual. A história diz que os olhos de Sansão foram o quê? Furados. Você vai ver que ele é colocado num calabouço, e lá ele passa dias. Só que os seus olhos, por ser furados, começou a feder. As pessoas e os soldados que estavam perto começaram a sentir um mau cheiro. Efésios capítulo 5, versículo 2: andai em amor, com Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Repita comigo: cheiro suave. Que tipo de cheiro nós temos produzido? Quando nós adoramos ao Senhor, algo de dentro de nós sai. Um cheiro de adoração, até porque eu não estou falando mentira, irmão, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, quem vê no tabernáculo sabe o que estou falando. No Antigo Testamento, Deus aceitava o sacrifício do povo dessa forma: olha, separai o melhor novilho, separai o melhor cordeiro, trazei o altar de sacrifício. E o cheiro subia, o incenso subia. E a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que o Senhor se colocava de pé e cheirava aquele sacrifício. Quando nós estamos adorando ao Senhor em uma coletividade, você exala uma adoração de você, e Deus se coloca de pé e cheira a nossa adoração. O maior objetivo, querido, é que os nossos olhos não podem estar perfurados para feder em decomposição. A palavra decomposição significa apodrecimento, putrefação, carneficina. Putreficina é algo que não tem mais nada a ver. O corpo que foi deixado de comer, ele entra em composição, decomposição. Se você olhar no Nordeste, por falta de comida, por falta de água, de chuva, aqueles animais começam a ficar o quê? Secos. E só vê a pele e os ossos. O interessante é, querido, que um corpo entra em decomposição por falta de alimento. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, chamar o Espírito Santo para dentro de nós podemos ficar podres por dentro. E aonde nós passarmos, ao invés de exalarmos o bom perfume de Cristo, podemos exalar aquele cheiro de alcatra, aquele cheiro de carne. E aqui pega, porque às vezes nós deixamos de exalar por falta de perdão. Eu gosto muito de cair nas mãos do Senhor, irmão, mas quando nós caímos na mão de qualquer pessoa, as pessoas querem te crucificar. As pessoas não têm misericórdia contra a sua vida. Eu posso entender que mediante Paulo falava: sede misericordiosos uns com os outros. Isso é igreja. Isto é igreja. Eu posso entender, querido, que muitas pessoas entram em decomposição e automaticamente vão perder a sua liderança, vão perder seu ministério, perde o prazer de estar na casa de Deus, perde o prazer de estar em casa, perde o prazer de governar a sua casa. Mas nós temos que, através do Espírito Santo, avançar e repreender essas coisas.
Talvez uma palavra de o irmão dá para você, ele acaba com a sua vida. Ele apaga o teu espírito, porque na verdade o espírito dele mesmo já está se apagando há muito tempo. Eu posso entender, querido, que embora ainda que estejamos vivos, as nossas virtudes estão corrompidas. As nossas virtudes estão apodrecidas. Eu gosto muito do final do versículo 22 de Juízes, acompanha comigo por gentileza. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Eu aprendo algo nesse texto aqui, e nós já estamos encerrando. Sansão, querido, quis andar sozinho. Não podemos andar sozinho. Quando nós andamos sozinho, a casa cai. Sansão andou sozinho em um momento. Outra lição que eu aprendo aqui, querido, é que Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Os erros que mais doem no nosso coração é quando Deus levanta um profeta para falar com você e mesmo assim nós caímos. Esse é o que mais dói. A terceira lição que eu aprendo nesse resumo é que Sansão não se arrependeu. Sabe por quê? Porque todo rebelde tem uma Dalila que entra na sua frente para roubar a sua unção. Quando nós estamos crescendo na fé, o diabo usa pessoas para manipular as nossas oscilações espiritualmente, tanto homem quanto mulher, tanto irmão de igreja como irmão não de igreja. Sansão então, querido, ele se depara com Dalila. E a quarta lição que eu aprendo aqui é que Sansão momentaneamente se tornou o quê? Brinquedo nas mãos do inimigo. Ele pensou que tinha o Espírito Santo para vencer a batalha, mas não tinha mais. Mal sabia Sansão que o Espírito havia se retirado dele. Quando eu olho para a história do Antigo Testamento, eu vejo, irmãos, que o Espírito Santo, ele não vinha sobre a terra de forma, era muito difícil o Espírito Santo vir. As pessoas queriam, as pessoas clamavam, as pessoas choravam pelo Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo e poucas pessoas querem se envolver com ele. O Espírito Santo é de graça, o Espírito Santo é 0800. Mas poucas pessoas estão com o Espírito Santo, mas não andam com ele. Muitas pessoas estão com Deus, mas não se envolvem com ele. Muitas pessoas estão com Jesus, mas não se envolvem com Jesus. Muitas pessoas querem a Trindade, mas não procuram a Trindade. Eu gostaria que nessa manhã você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente. Feche os seus olhos e esqueça por um momento da pessoa que está ao seu lado. Se você veio com namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, 2 minutinhos, esqueça quem está ao seu lado e feche os seus olhos. Espírito Santo, estamos aqui, meu Pai, em primeiro lugar para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Vasculhe a nossa alma nessa manhã, meu Pai. Passei, meu Deus, em nosso meio. Como anda a sua vida espiritual? Há algum sintoma de morte? Nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Temos que andar uns com os outros. Temos que andar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não podemos andar em estado de putrefação. Temos que exalar, querido, bom perfume de Cristo. Eu tenho certeza que nessa manhã todo aquele que se aproximar de Deus com um coração sincero será bem recebido e a morte espiritual vai passar longe. Portanto, vença esses sinais da frieza, do isolamento, da decomposição espiritual. Aqueles que não querem morrer diante de Deus, espiritualmente falando, aqueles que não querem ficar isolados de Deus, aqueles que estão lutando contra a frieza espiritual, aqueles que desejam uma vida espiritual e intimidade com Deus, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, e nós vamos orar rapidamente para encerrar.
Amém.